amados, muitas e muitas vezes nós não temos consciência da posição que Deus nos coloca. E às vezes não temos conhecimento da posição que Ele está nos colocando a cada dia. Há um exemplo, há pouco nós ouvimos uma palavra profética. Uma palavra onde traz para nós uma segurança de que o Deus que nós servimos, Ele nos conhece. Que o Deus que nós servimos é um Deus de promessa. O Deus que nós servimos é um Deus fiel. E Ele é aquele que pode mudar a nossa história. E nós precisamos sim entender de que, como João 10 fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo traz para nós sim uma clareza, que quando eu tenho compreensão da verdade, quando eu tenho firmeza e convicção da minha fé, eu tenho então discernimento para observar, para ouvir, para receber aquilo que Deus tem reservado para nós. E nesta manhã eu creio que Deus tem algo já desde o início desse culto, trazendo para nós a consciência de que a promessa que Ele fez para mim, ou para a igreja, ela se cumpre. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Então nós temos convicção de que Jesus está aqui. Quem crê assim? Então nós temos que ter esta certeza, porque Ele mesmo falou que Ele estaria conosco. E para que Jesus estaria aqui nesta manhã? Qual o objetivo, o propósito de Ele estar se manifestando quando o seu povo, as pessoas que o amam, pessoas que o conhecem, se reúnem? Qual é o propósito? É trazer luz, é trazer revelação, é trazer conhecimento, é nos dar oportunidade para fundamentar a nossa fé. Porque nós precisamos estar fundamentados na palavra. Pois a palavra, Jesus mesmo dizendo, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, constroem a sua vida sobre a rocha. E nós precisamos construir a nossa vida sobre a rocha. Nós precisamos construir a nossa fé, não baseado em movimentos, ou algum pensamento, ou uma filosofia, ou até mesmo em cima de uma experiência. A nossa fé tem que estar firmada na palavra. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, errais, Jesus dizendo, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No contexto estavam se discutindo a questão da ressurreição. Mas esse versículo também se aplica para nós nos nossos dias. Nós erramos quando não conhecemos. Nós cometemos erros absurdos muitas vezes na interpretação, ou até mesmo num contato que nós temos com Deus por não conhecê-lo. E nós precisamos sim fundamentar a nossa fé. E uma coisa tão simples como nós fazemos todo primeiro domingo do mês, a Santa Ceia. A Santa Ceia tem algo muito mais profundo do que simplesmente um ritual ou uma cerimônia que nós fazemos como cristão. Nós precisamos entender de que a Santa Ceia é o quê? É a manifestação da nova aliança. Jesus disse lá em 1 Coríntios, dizendo assim, este é o cálice da nova. Ele tomou o pão e tendo dado graça, o partiu, dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega o cálice e diz, este é o cálice do meu sangue, que traz para vocês a nova aliança. Vou ler tudinho, está aqui anotado, dá para falar. E tendo dado graça, partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma depois ele tomou o cálice e disse, este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Aqui ele está falando de que o que Jesus fez para nós, ao estar entregando a sua vida por nós no Calvário, ao ter morrido no Calvário, ao ter derramado o seu sangue, é uma aliança eterna. E a aliança não se quebra.
Aliança não é baseado em um momento ou circunstância. Da parte de Deus, Deus fez uma aliança conosco por intermédio do sacrifício de Jesus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram, todos nós estávamos perdidos, separados de Deus, nós estávamos condenados, indo para o inferno, e independe da sua ideia. Por isso a Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Morte é separação. Mas aí o versículo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o dom dado, o presente dado para nós foi Jesus. E Ele está nos ensinando de que Ele veio para fazer algo, uma aliança eterna. Um propósito que Ele veio aqui foi para quê? Nos conectar novamente com Deus. E eu pergunto aqui, quem já aceitou Jesus aqui? Diga aleluia. E o que acontece? O que aconteceu quando você aceitou Jesus? Você, pela palavra diz, todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Se somos filhos, Ele é o nosso Pai. Se somos filho, nós temos o DNA dele. Se somos o filho, nós temos sim a presença dele. E lá em Gênesis, na verdade Jesus veio restaurar o que está em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos semelhança de Deus. Mas havia sido bloqueado esta identidade pelo pecado. E Jesus veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então em Jesus nós reconectamos. Nós nascemos de novo, como Ele disse a Nicodemos. E o Evangelho então trouxe para mim o quê? A paternidade de Deus e de um Deus todo-poderoso. E eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz mais ainda, de que eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Então nós temos sim uma posição muito séria. Uma posição de muita graça, uma posição que tem que estar reinante na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. Nós temos que tomar posse desta verdade. E então nós precisamos entender que o que Jesus fez, Ele nos deu livre acesso. Ele nos deu um caminho livre. E aqui em Hebreus fala algo tremendo que eu quero ler com vocês. Eu vou citar já aqui, só um minutinho. Hebreus, ele está falando sobre isso. Tanta anotação. Em Hebreus, aqui. Hebreus 10. Olha lá, Hebreus 10, 16 em diante. Esta é a aliança que farei com eles. Depois de dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e escrevereis em suas mentes. A aliança que Jesus fez comigo e com você, é só você observar. Quando sinceramente você entregou a sua vida a Jesus, você reconheceu que era pecador e que você entende de que Jesus morreu em seu lugar. Então algo acontece que você não sabe explicar. Mas você começa a realmente ter uma nova vida. Você começa a ter atitudes, como falamos domingo passado. Você começa a ser uma pessoa que vai melhorar, que vai mudar, mas que vai principalmente ser transformado. Nós éramos trevas, agora somos luz. Nós estávamos perdidos, agora somos filhos e somos herdeiros. A posição que Deus nos coloca é segura. Esta aliança nós temos que valorizar na nossa vida. E quando eu tenho conhecimento então do que é o que Deus fez, isto me impulsiona a reverenciá-lo, me impulsiona a honrá-lo, me impulsiona a amar verdadeiramente a Deus. Porque não dá para ficarmos indiferentes quando nós compreendemos o que de fato Deus fez em Cristo, o que o Evangelho de fato traz para nós. Não dá para ficar indiferente.
Não dá para você dizer assim, não é bem assim, não é para mim. Porque quando compreendemos a intensidade do amor de Deus, nós nos prostramos, nós reconhecemos, nós não queremos abrir mão disso por nada. Pode vir qualquer tentação, pode vir qualquer luta, qualquer proposta indecente, nós vamos manter a nossa vida firmada sobre a rocha. E aqui ele está dizendo, esta é a aliança que farei com eles. Colocarei a minha lei. O Espírito Santo é aquele que nos convence. O Espírito Santo é aquele que imprime em nós o temor. Se você observe, depois que você aceitou Jesus, você começou a se tornar num processo de santificação, numa caminhada com Deus, você começou a se tornar uma pessoa diferente. Você começou a ser um filho diferente. Você começou a ser um marido diferente. Você começou a ser uma mulher, uma esposa diferente. Você começou a ser um empregado diferente. Você começou a ser um empresário diferente, um prestador de serviço diferente. Porque a Bíblia, ela nos ensina a vivermos o Evangelho em todas as áreas. Se você observar quando ele está falando sobre honrar pai e mãe, ele está dizendo fazei tudo para a glória do Senhor. Ele fala para o empregado, olha, você que é empregado, trabalhe, dedique-se como ao Senhor. Não fique olhando para o seu patrão e dizer, fazer o quê? Ele não merece. Mas você e eu somos luz do mundo lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, aonde nós passamos, ali nós temos que manifestar o reino. Então, se você é empregado, você está ali para agradar a Deus. E por consequência, quando você agrada a Deus, você cumpre o seu propósito. Se você é empresário e você é o dono da empresa, a empresa que você tem é para a glória de Deus. Deus te deu esse presente, então você como empresário, você está ali para honrar a Deus com a sua empresa. E evidentemente você vai honrar a Deus cuidando melhor do seu negócio. Como filho, você vai honrar a Deus primeiramente e vai honrar os seus pais de maneira consciente. Então, primeiramente, nós precisamos entender que esta aliança nos fez filho. E nós temos sim que assumir a responsabilidade nesta geração. Nós precisamos sim tomar posse daquilo que Deus quer fazer através de nós. Uma geração onde está um caos, onde escândalos, onde coisas, caótico. 2 Timóteo 3 já é realidade. Homens amantes de si mesmo, homens olhando para si, orgulhosos, homens que têm aparência de piedade, aparência de espiritualidade, mas as suas obras negam. Mas a igreja do Deus vivo, a igreja é aquele que tem Jesus no coração, é você e eu. Nós como igreja precisamos assumir a responsabilidade de sermos luz neste mundo em trevas. Nós temos a responsabilidade de salgar as pessoas que estão à nossa volta. E só vamos fazer isso quando temos consciência, conhecimento, clareza de quem nós somos. Então Jesus ele vem para restaurar a nossa identidade de imagem e semelhança de Deus. Jesus veio para nos conectar novamente com Deus, para assumirmos novamente a posição de comunhão com Deus e nós nos tornamos filhos. E aqui continuando o texto, em versículo 17, Hebreus 10, 17. Olha bem, irmãos, esse versículo eu tinha que gravar, decorar. Dos seus pecados e iniquidades. Lê lá para mim. Com fé. Tem que ter um aleluia depois disso lá. Ó o finalzinho, repete bem forte a última frase. Mais forte. Deus está dizendo para você, os seus pecados, a sua iniquidade já está coberto pelo sangue. Deus não lança sobre o seu rosto o seu passado. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que ainda você está no seu passado?
Por que ainda você está remoendo a sua culpa? Por que você está remoendo o seu fracasso, a sua derrota? O meu amado, Deus está falando para você, a aliança que eu estou fazendo com você, se você confessou, se você se arrependeu, se você confessou, Deus está dizendo assim, olha, já não me lembro mais. Mas tem gente que está confessando todos os dias o pecado de 10 anos atrás. Ah, Senhor, me perdoa, porque eu lá em 1930, eu menti, eu roubei, eu matei. Deus está falando assim, que pecado? Que pecado é esse? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Dos seus pecados confessados, você que entregou a sua vida para Jesus, que aceitou o Evangelho na sua essência, Ele já apagou todos os seus pecados. E quando você lembrar, não vai tirar da sua mente, quando você lembrar deste pecado, lembre-se, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Dá uma aleluia. Você não crê assim? Eu creio. Desde o dia em que eu aceitei Jesus, a minha vida já não é mais a mesma. Agora sou filho, agora sou herdeiro, agora sou participante do reino, agora estou num processo de crescimento, eu estou caminhando com Ele. E aqui está dizendo então para mim e para você, dos seus pecados já não me lembro mais. Por quê? Porque a lei, o Espírito Santo veio, te convenceu, nos convenceu, nós obedecemos o Evangelho, nós entregamos a nossa vida para Jesus, então não vamos mais viver no passado, vamos viver no presente. E aí diz mais, onde essas coisas foram perdoadas, olha só, irmãos, onde essas coisas, onde que eu fui perdoado? No Calvário. Onde que eu tenho perdão? No sacrifício de Jesus. Onde eu sou purificado? No sangue derramado lá na cruz. E diz aqui, onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifícios. De sacrifícios pelo pecado. Está na outra versão, né? Eu estou numa outra aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Onde esses pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Você não tem que sacrificar, fazer penitência. Você não tem que não, eu tenho que fazer penitência para que Deus me perdoe. Não, o perdão está no arrependimento, na confissão e na aceitação da aliança, da paternidade que agora temos nele. E olha, se nós, sendo maus, disse Jesus, se o seu filho pedir pão, você dá pedra? De jeito nenhum. Quanto mais o vosso Pai que estás nos céus vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, meus amados, nós precisamos realmente avançar nisso. Agora lá no versículo 19, portanto, irmãos, temos plena confiança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Nós temos plena confiança. A plena confiança, você não vacila, nem culpas em pensamentos ou opinião deste ou daquele. A plena confiança é você ter consciência de que o que Deus falou, Ele está falado. O que Jesus prometeu é realidade. O que Jesus fez não é quem sabe, talvez, é verdade. E a verdade, quando entra em nossos corações, abre o nosso entendimento, dá-nos compreensão de que, olha, Ele já fez. Então tenha confiança plena. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele promete, se Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele prometeu para mim e para você. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então há uma nova vida ao nosso alcance. Aleluia. Vocês estão aí? Então olha, plena confiança é você não abrir mão.
Mas Carlos, a vida abundante, eu tenho passado por tantas lutas. Não existe vencedor sem obstáculo. Não existe Canaã sem deserto. Mas pode ter certeza de uma coisa: é no deserto aonde o poder e os milagres de Deus acontecem. A abundância, a presença de Deus na sua luta, na sua provação, na sua situação aonde você não está entendendo nada, mas há uma presença, e esta presença é o Senhor que te dá paz, segurança, e Ele te diz: não tenha medo, não se desespere, pode ficar tranquilo, o seu choro vai durar uma noite, mas a sua alegria, a sua vitória, pode ter certeza, eu vim e em mim, não tenha medo, você é mais que vencedor. Então nós temos que estar firmado nisso, nós temos que estar seguro disso, então nós temos que ter confiança no que Deus falou. E agora o verso 20, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós precisamos valorizar mais Jesus na nossa vida. Nós precisamos valorizar mais a nossa fé. Eu vou fazer uma pergunta que eu quero que você responda, básica de tudo. Quem aqui sinceramente tem certeza de salvação, dá uma aleluia. Você tem plena certeza que se você morrer agora, você vai para os céus? Baseado em quê? Sabe o que é, Carlos? É que eu fiz a minha penitência. É porque eu, fiz isso, fiz aquilo. Não. E infelizmente, tem pessoas que creem no purgatório. Estão acendendo vela para ver, quem sabe Deus tem misericórdia daquele que está no purgatório, para que um dia chegue a ser salvo. Que pena. A Bíblia nunca falou sobre isso. Carla, não podia falar assim não. Fazer o que, meu irmão? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao homem foi dado uma só chance. Ao homem foi permitido morrer uma única vez. Está em Hebreus também. Ao homem foi permitido que ele morresse uma única vez. Depois disso o juízo. Então, desculpa, a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia não fala, mais. Não fala. E nós precisamos estar firmados na palavra. Não concordo comigo, não tem problema, querido, eu vou te respeitar. Mas a Bíblia continua sendo a verdade. E você só vai ter segurança de fé, você só vai ter com plena confiança de fé, se você permitir que esta palavra de Jesus entre na sua vida. Senão, você vai tentar fazer boas obras para tentar um dia chegar a Espírito Luz. Que pena. O Jesus que eu sirvo, desde o dia que eu aceitei Jesus, Ele disse: você é luz do mundo, eu já estou na luz, você já está na luz, nós já somos luz, meu Deus está conosco. Então eu não preciso mais fazer nenhum sacrifício para ser salvo, porque lá na cruz, Jesus declarou: tudo, sou filho, sou herdeiro, sou participante do reino. Quem vive em mim agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Participar da Santa Ceia é um convite para todos. É um convite para todos. Infelizmente tem algumas que só faz uma vez por ano. E algumas têm que exigir carteirinha de membro para participar da ceia. Derramou. Fazer o quê? Faz parte.
Tem algumas, eu respeito. Mas Santa Ceia é celebração daquilo que aconteceu no nosso coração. Santa Ceia é você ter consciência: eu estava condenado, indo para o inferno, não tinha esperança alguma, as minhas obras não iriam me salvar, eu pertencia àquela religião também não resolveria, mas eu era sim condenado, porque eu pequei, sou pecador, mas ó Senhor, eu reconheço, me perdoa, eu creio na Tua palavra, de que o Senhor me amou de tal maneira, o Senhor se entregou por mim, eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, por favor Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. E sabe o que significa o batismo? Carlos, por que vocês pregam batismo? Porque Jesus disse, lá em Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer. Eu te pergunto, você que foi batizado quando criança como eu, você creu em Jesus quando estava ali chorando e derramaram a água sobre a sua cabeça? Você teve consciência, conhecimento de que Jesus era o seu Salvador? A Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, meu amado, nós cremos sim no batismo, e a Bíblia é muito clara em dizer que lá em Romanos 6, fomos com Ele sepultado. Fomos com Ele sepultado. Nós cremos no batismo por imersão, porque é algo com o coração eu creio, com a boca, com o meu corpo, eu manifesto aquilo que aconteceu no meu coração. Eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fui com Ele sepultado. Eu estou sepultando o meu velho homem. Eu estou sepultando a minha velha vida. Eu estou declarando que eu morri com Cristo, porque eu aceitei Jesus, Ele morreu em meu lugar. Eu estou sepultando a minha vida velha, toda a minha história de pecado, toda a minha rebeldia, todos os meus pensamentos errados, tudo aquilo que me separava de Deus, que é o pecado. Mas Jesus não ficou morto ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Eu fui com Ele sepultado, mas pela fé eu ressuscito em Cristo, para agora ter vida, para ter Ele como meu Pai, para ser herdeiro, para ser participante do reino aqui na terra. Vou ter luta. Ele disse o seguinte: olha filhos, eu estou dizendo isso para vocês terem paz. No mundo tereis lutas, tereis aflições, tereis dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci. Tudo já está consumado. Tudo já está consumado, tudo já está consumado. Dá mais forte, é para Ele. Glorifica o nome dEle. Vibre com o que Deus já fez na sua vida. Está na hora de você vibrar mais. Você já imaginou? A Bíblia fala sobre o inferno também. Não tem jeito, não tem jeitinho. Aqueles que não creem já estão, Carlos, não é bem assim. Ide pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, se eu não me engano. Ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer, já está condenado. Tem algum condenado aqui? Não. Aqui tem um povo que mantém convicto, certeza, tem uma confiança plena, tem uma confiança na palavra, que não é por obras, que não é por merecimento, não é porque sou boa pessoa. Eu sou salvo pela graça e pela bondade e misericórdia de Deus. Então aqui, se você tem Jesus, você já não está mais condenado. Você está livre, você tem vida e vida eterna. Então, queridos, mas Carlos, sabe o que é? A minha vida ainda não está tão certa. Lembre-se, em Cristo somos justificados. Aceitamos Jesus, entramos na segunda fase da vida cristã, que é a santidade. Santidade não é como a justificação. Aceitei Jesus, sou salvo.
A santificação é uma parceria, é uma intimidade, é um relacionamento com Deus. Conheço, obedeço, conheço, obedeço. O Espírito Santo me convence de algo errado, eu deixo de fazer. O Espírito Santo vem me dar poder e graça para renunciar a caminhos tortuosos. Nele, por Ele, eu vou sendo transformado de dia em dia, de glória em glória, à imagem e semelhança dEle. E Filipenses 1,6 diz: tenha por certo, tenha convicção, tenha, esta plena certeza de que aquele que começou a boa obra em você está aperfeiçoando até o dia de Cristo. Queridos, eu queria te encorajar nesta manhã. Não abra mão da sua confissão, não abra mão da sua fé, não abra mão daquilo que você recebeu na sua vida. Muitos têm negado Jesus, muitos têm renunciado a Jesus, alguns nem conheceram de fato, frequentaram uma igreja, até bateram palma, até cantar o corinho, e até, infelizmente, até tomou Santa Ceia sem ter consciência. E a consciência qual é? Qual é a condição básica para você tomar Santa Ceia? Sou pecador, aceito Jesus na minha vida, tenho convicção de quem eu sou sem Ele, perdido, condenado, mas em Cristo, Ele já me perdoou, os meus pecados Ele já purificou, e agora tenho nova vida. Celebre a vida, celebre o que Deus tem te dado, seja de fato luz do mundo e sal da terra. Vamos sim, a cada dia mais, como diz lá em Oséias 6, conheçamos e prossigamos, prosseguindo, perseverando, continuando, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nesta manhã, eu quero te convidar a renovar o seu voto, a sua entrega. Teve uma situação, acho que é Felipe, me perdoa, está vindo na mente, se eu errar aqui, me ajude aqui. Foi Felipe que chegou na carruagem? Felipe chegou lá numa carruagem, tinha alguém lendo o Isaías. E ele chegou perto, o Espírito falou: chega perto. E ele falou lá o seguinte: você entende o que está lendo? Não, ninguém me explica. Aí o que ele fez? Ele começou a ensinar. Estava lendo lá de Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você entende? Aí ele começou a pregar o Evangelho, a ensinar Jesus para aquele homem que estava numa carruagem. E aquele homem foi tão impactado com a verdade. E aquele homem que foi impactado com a verdade perguntou: Felipe, o que me impede de ser batizado? E eu quero te fazer essa pergunta hoje para você. O que te impede de ser batizado? Você que já aceitou Jesus e que nunca foi batizado desta forma, de crer e ser batizado, o que te impede de ser batizado? É o seguinte, Carlos, o que me impede é que a minha tradição, o que me impede, Quem crê, quem conhece Jesus, ele é impactado e fala: não, eu quero obedecer esse Jesus. Eu quero fazer, porque olha, não existe outro caminho. Eu não estou seguindo uma comunidade cristã, Deus presente, como instituição. O que mudou a minha vida não foi a comunidade, não foi o louvor bonito, não foi a pregação mais ou menos quando o Carlos prega, não. O que mudou a minha vida foi entender que eu estava perdido, que eu estava condenado, mas Deus me amou tanto, que deu a coisa mais importante da vida dele, que era o próprio Filho. Vocês que são pais e mães aqui, tenta imaginar você entregar o seu próprio filho para ser morto, ser sacrificado, para resgatar pecadores, rebeldes, corações endurecidos. Deus amou você, amou a mim e deu o seu próprio filho.
para que todos que nele crêem vai ter vida eterna. O que te impede? E aquele homem disse: o que me impede? Nada. Tem aqui um lago. Eles pararam a carruagem e aquele homem foi batizado. O que te impede, meu querido, de viver o Evangelho? O que te impede de você ser um filho melhor? O que te impede de você ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente melhor? A carne é fraca, Carlos. Eu já tentei. Eu não consigo. O pecado você nunca vai vencer sozinho. Mas quem está em você é maior do que está no mundo. E se você crê, se você se entrega, se você obedece, pode ficar tranquilo. Você tem vida e vida com abundância. Sábado que vem vamos ter batismo. Leve essa pergunta para o seu travesseiro hoje à noite. Você que não é. O que tem impedido você de se batizar? O batismo que Jesus instituiu. Lembre-se, Jesus foi batizado só depois de grande, tinha 30 anos. Diz mais ou menos a Bíblia. Mais ou menos na Bíblia não. Mais ou menos o historiador, porque a Bíblia não fala, mas já era adulto. O que te impede? Leve essa pergunta para casa. Mas Carlos, eu não fui batizado ainda, mas eu creio em Jesus. Amém, querido? Você já está no caminho certo. Você já está caminhando. Você já está aprendendo. E quando você colocou em prática aceitar Jesus, você pode notar, a sua vida já começou um processo extraordinário. Você já é diferente desde o dia que você aceitou Jesus. Mas o que te impede de você chegar aqui e dar testemunho, lá embaixo, né? Aqui tem um tanque. Você chega aqui e fala: olha, agora sou nova criatura, porque o Jesus que me transformou há um mês, há um ano, há 2 anos, Jesus que mudou a minha vida, eu estou dizendo para todo mundo que não mais eu, mas Ele que vive em mim. Eu queria que nesta manhã você renovasse a sua aliança. Ele já fez conosco, então nós vamos nos submeter à aliança que Ele faz conosco. Feche seus olhos.